E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bom, vamos continuar estudando as transformações e conversões de energia, os trabalhos. E hoje eu mostro para vocês dois trabalhos importantes, da força-peso e da força elástica. Olha aí o desenho, que legal, o seu querido professor descendo, brincando de montanha-russa. No primeiro desenho, é o peso que realiza trabalho. Graças à atuação do peso nesse movimento, é o peso que faz o carrinho ganhar energia cinética. E no segundo desenho, veja que tem uma mola que vai amortecer, né? Vai terminar com o movimento aí do carrinho. Então, a linguagem é a força elástica vai realizar trabalho. Bom, vamos ver como é que isso funciona nos próximos slides. Vamos lá, me segue. Bons estudos para vocês. Bom, vamos começar pelo trabalho da força-peso, que tem um resultado bem legal. Imagine essa situação onde esse bloquinho de massa M atinge o piso horizontal mais baixo por dois caminhos. O primeiro caminho ele é abandonado, então ele cai direto, em queda livre, e o segundo caminho ele desliza a superfície de um plano inclinado. Então vamos calcular o trabalho da força-peso, que significa a energia transformada ou transferida, permitida pelo peso nesse movimento. Vamos lá. Então, nós temos aqui na primeira configuração o trabalho da força constante, nesse caso o peso é uma força constante, é Fd cosseno θ. Θ é o ângulo entre a força e o deslocamento, que nesse exemplo é 0 grau. O cosseno de 0 grau vale 1, legal. Então, o que sobrou? A força é o peso e esse deslocamento é o próprio h. Pronto, trabalho da força-peso, pH, ou como é mais comum, peso é mg, trabalho da força-peso, mgh. Muitos conhecem essa equação já, né? Mas vamos calcular aqui o trabalho na segunda situação. Eis o peso e agora o deslocamento é o comprimento do plano, tá vendo? Quando a gente precisa calcular, na fórmula Fd cosseno θ, lembra que o θ é o ângulo entre a força e o deslocamento, que nesse caso é o θ. Muito bem, θ desenhado aqui da figura. Só que agora, olha que curioso, o cosseno de θ que nós precisamos, dá para tirar ele da própria figura, ó, do próprio triângulo. Cosseno é cateto adjacente, que nesse exemplo é o h, dividido pela hipotenusa, que é o módulo do vetor de deslocamento. Muito bem, então cosseno é h sobre d. Vocês estão percebendo que o d cancela, olha que louco. O que sobrou? pH, ou seja, mgh. O que nós estamos percebendo nesse pequeno exemplo, nessa pequena comparação? Que independente da trajetória que o corpo descreveu, o trabalho da força-peso não dependeu desse caminho. Dependeu apenas do peso dele e da diferença de altura entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Legal? Isso é muito importante. Eu poderia demonstrar para vocês outras trajetórias, formato de escadinha, trajetórias curvilíneas. A demonstração só vai ficando mais difícil, mas sempre vai dar o mesmo resultado. Então, muita atenção que isso aqui é muito importante. Independentemente da trajetória, trabalho da força-peso será sempre igual a mgh. Esse h, na verdade, é uma diferença de altura, né, entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, não depende do caminho. Pessoal, isso é muito perguntado. Tranquilo? Na prática, significa assim. Esse corpo, nessa descida, vai adquirir, por exemplo, 30 joules de energia ao bater aqui no chão, né, imediatamente antes de bater no chão. Quem transfere essa energia, quem faz o corpo ganhar essa energia cinética, é o peso. Muito bem, se você soltar aqui, muitas vezes ele vai de forma mais lenta, vai demorar mais tempo, a aceleração vai ser diferente. Mas a energia que ele vai ter aqui embaixo vai ser os mesmos 30 joules que ele ganhou no primeiro movimento. Isso significa o trabalho da força-peso não depende da trajetória. A energia que o peso vai possibilitar a transformação depende apenas da diferença de altura. Tranquilo, moçada? E agora, como qualquer trabalho, você tem que tomar cuidado com o sinal. Ó, na descida, a força favorece o movimento. Então, o peso realiza trabalho positivo. Então, é mais mgh. Agora, na subida, se você pegar um problema, né, um operador levantando um objeto, colocando o objeto lá em cima, e perguntar o trabalho do peso desse objeto, o peso realiza trabalho negativo. Quer dizer, o corpo não tem energia sozinho
para ir lá em cima. Alguém externamente tem que fornecer energia para ele. Então, por isso que a linguagem é: o peso realiza trabalho negativo. Então, é obrigatório o sinal. Tá ok isso aqui? Então, ó, na descida, peso realiza trabalho positivo, corpo subindo, né, o peso realiza trabalho negativo. E aí, pessoal, tem uma informação importante que vocês devem escrever num cantinho aí das suas anotações. Quando isso ocorre, bom, isso que nós estamos percebendo que uma força, no caso a força-peso, realiza trabalho independentemente da trajetória. Então, forças que realizam um trabalho desse tipo, sem depender da trajetória, tem um nome especial na física, que vocês vão ver mais para frente, chamado de força conservativa. Então, o que seria uma força conservativa? É uma força que realiza trabalho sem depender da sua trajetória. E para você ir ficando esperto, ó, geralmente são 3 forças conservativas estudadas no ensino médio: o peso, a força elástica e a força elétrica. Tranquilo, pessoal? Então, o peso aqui e a força elástica são as que a gente vai usar este ano. Vamos lá, vamos falar de mais coisas importantes aqui. Bom, olha só, isso aqui é aquele famoso kamikaze, né? Vocês já passearam lá em Maceió, tem uns passeios legais aqui, né? Nos bancos de areia. Aqui é uma pessoa que tem uma certa altura, né? Ele vai num morro e desce aqui tipo num escorregador, né? Que é uma lona com água, então o atrito fica praticamente desprezível, né? E durante a descida, o que acontece? O corpo ganha, pessoal, uma energia cinética, ele ganha velocidade. Então, se ele ganha velocidade, quem é que faz o corpo ganhar velocidade? O peso dele. Por isso que a linguagem, na descida, ó, a força-peso realiza trabalho positivo, ou seja, o corpo ganha energia cinética naturalmente. Agora, olha que interessante, moçada. O corpo ganha energia cinética, né? O corpo ganha velocidade. Agora, a energia não se perde, não se cria, a energia se transforma. Então, se o corpo ganha energia cinética, essa energia vem de onde? De qual outro tipo? Então, olha que legal aqui, para você não ficar preocupado com decoreba. A quantidade mgh é o trabalho da força-peso que a gente provou, lembra? Agora, pensa essa quantidade armazenada, guardada, simplesmente guardada devido à sua posição. Ela é chamada de energia potencial gravitacional. Então, olha que coisa mais besta. Eu vou te dar um exemplo. Eu pego um corpo, pego uma bola de futebol e estou segurando na altura da minha cabeça. Se eu solto essa bola, eu digo que o peso realiza trabalho. Então, o peso transforma uma quantidade de energia, ele transforma mgh de energia em energia cinética. Essa que é a tendência natural. Agora, enquanto eu seguro essa bola, eu não soltei a bola, cadê a energia? Cadê essa quantidade mgh que vai ser transformada? Então, a gente diz que essa energia está guardada, armazenada. E você simplesmente muda de nome. Essa quantidade, quando armazenada, você chama de energia potencial gravitacional. Pessoal, simples assim, tá? E essa energia potencial, a gente tem que tomar cuidado, porque os exercícios geralmente pedem energia sempre em relação a um nível de referência. Então, você pode calcular energia potencial, por exemplo, da bola de futebol em relação ao chão, em relação ao nível do seu umbigo, por exemplo, enfim, depende do nível de referência, tá joia? Muito bem, vamos ver outras particularidades. Então, falando desse nível de referência, vamos fazer um negócio aqui para você não achar difícil alguns exercícios que isso é cobrado. Aqui tem uma trajetória qualquer. Imagina que aqui é um carrinho de montanha-russa fazendo um movimento doidão. Só que por algum motivo, alguém passa o nível de referência por aqui, ó, tá? Então, veja, nesse nível de referência, a gente vai ter a altura zero. A altura é sempre medida em relação a esse nível. Então, aqui a potencial, a energia potencial é igual a zero. Bom, então se a bolinha está acima desse nível, de uma altura h, a energia potencial gravitacional é mais mgh. Qual é o significado físico? Que se eu soltar a bolinha, o peso tem à disposição essa energia para transformar em cinética. Então, eu posso ter realização do trabalho da força-peso e essa energia deve se transformar em cinética. Quando a bolinha está exatamente em cima do nível, a energia potencial é zero.
Agora, se ela está abaixo do nível estudado, ó, veja, ela está abaixo do nível estudado, você também vai calcular a energia potencial por mGh, só que vai ser negativo. Ó. Eu vou te dar um exemplo prático. Imagina aí no seu quarto, tem a lâmpada, não tem? A lâmpada ou estrutura que está uma certa altura em relação ao teto, tá? Então, melhora o exemplo. Vamos pensar naquele projetor, né, que geralmente tem nas salas de aula. Se eu falar assim para você, qual é a energia potencial gravitacional do projetor? Mas veja, em relação ao teto. Olha que interessante, o projetor fica abaixo do teto. Então a resposta é, a energia potencial é menos mGh. E o que significa esse negativo? Que o projetor não tem energia para ir para o teto sozinho. Alguém tem que fornecer energia para ele ir para lá. Isso que significa energia potencial negativa. Agora, moçada, para resolver exercícios, o que importa muito não é nem a quantidade de potencial, e sim o tanto que vai variar. Essa variação de potencial é que está relacionada, por exemplo, ao ganho de energia cinética. Legal? E geralmente para resolver exercícios, para evitar essas energias negativas, geralmente nós adotamos o nível de referência na posição mais baixa da trajetória, tá? Depois a gente vai fazer bastante exercício, vocês vão ver como que a gente resolve. Vamos mudar de tela. Agora, pessoal, para um corpo extenso, isso aqui também é importante, tá? Seguinte, quando você tem um corpo extenso, pode ser o corpo humano, tudo isso depende da situação que você está estudando. Eu peguei aqui um corpo grande, né? Lembra um tronco de árvore, por exemplo? Bom, esse CM indica o centro de massa do objeto. Então, para vocês recordarem, centro de massa é aquele pontinho imaginário, onde eu posso imaginar toda a massa concentrada aqui, né? Centro de gravidade, onde estaria concentrado o peso. Então, vamos fazer uma substituição. Sai todo esse objeto, que tem massa M, entre esse pontinho aqui, que simboliza todo esse corpo, de massa M. Se eu levanto essa tora de madeira e coloco ela na vertical, e aí, pessoal, como que eu calculo a energia potencial gravitacional que esse corpo ganhou? A energia potencial gravitacional é mGh, mas olha o H que deve ser considerado, ó, é a altura do centro de massa. Tranquilo? Porque se você parar para pensar, esse pontinho aqui já tinha uma determinada altura, ó. A hora que você levanta ele, esse pontinho tem a altura que tinha, mais o que realmente foi erguido. Então, para calcular a energia potencial gravitacional, o trabalho da força-peso, que é a mesma fórmula, cuidado, para corpos extensos, fica de olho na posição do centro de massa. Aqui, por exemplo, se eu peço a vocês qual o trabalho da força-peso do corpo, né? Qual foi o trabalho da força-peso da tora de madeira, né? Então é negativo, né? Porque o corpo está subindo, e aí esse Hzinho é apenas a altura do centro de massa, tá? Então aqui, ó, o peso do corpo realizou o trabalho negativo, ou você pode dizer o seguinte, o corpo adquiriu energia potencial gravitacional, mGh, às custas de outro sistema. Então aqui no caso é uma pessoa, né, que gastou energia levantando essa tora. E essa pessoa gastou quanto de energia para levantar? mGh. Foi a energia potencial que esse corpo ganhou. Tá joia? Muito bem. Bom, para a gente encerrar, vamos ver o trabalho da força elástica, né? O seu querido professor aqui, ó, desceu da montanha-russa, tem uma certa velocidade, né? Então tem energia cinética. E aí é freado pelo sistema de molas. Então vamos imaginar agora que a mola aplicou uma força elástica contrária ao movimento, a mola sofreu uma deformação X, que eu chamei aqui de D. E em termos de trabalho não é energia transformada, transferida. Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho energia cinética. Na parte final, eu não tenho mais, eu parei. Ó. Então, para onde foi essa energia cinética? Ela foi transferida para a mola. Veja, enquanto ela está armazenada aqui na mola, a gente muda de nome. Essas energias armazenadas a gente chama de quê? De energia potencial. Agora vai ser uma energia potencial elástica. E quem possibilitou essa transferência de energia do sistema para a mola foi a força elástica. Então, o trabalho da força elástica é que foi a energia transformada do carrinho para o sistema de molas.
Só que a força elástica é variável. Vocês lembram como calcula a força elástica? K vezes X. Então, eu não posso jogar naquela fórmula F d cosseno, porque aqui a força é variável. À medida que vai deformando, o X vai mudando, a força também vai aumentando. Como que calcula trabalho de força variável? Então, você tem que ter à disposição o gráfico e calcula a área interna desse gráfico, a área da reta ou da curva, né? Até lá embaixo do eixo X. Então, essa área do triângulo vai fornecer o trabalho da força elástica. Vamos lá, a base é x, está aqui, vezes a altura kx dividido por 2. Portanto, mais uma equaçãozinha, o trabalho da força elástica, kx² sobre 2. Pessoal, todas as vezes que eu perguntar para você qual foi o trabalho, eu estou perguntando a energia transformada ou transferida por uma determinada força. E ela pode ser positiva ou negativa. A força não, desculpa, o trabalho, né? O trabalho pode ser negativo ou positivo. Como que você sabe disso sem decorar? Basta olhar a situação. Se você perceber que a força favorece o movimento, é positivo. Se a força desfavorece o movimento, negativo. Nesse exemplo, por exemplo, ó, o deslocamento do carrinho é para a esquerda e a força elástica é para a direita. Então, a força elástica não favoreceu esse movimento. Então, o trabalho da força elástica aí foi menos kx² sobre 2. Legal, pessoal? Agora, veja essa comparação. O que nós chamamos de energia potencial elástica? Da mesma forma que a energia potencial gravitacional, a quantidade kx² sobre 2, quando armazenada, presa ao corpo, né, presa a uma mola deformada, por exemplo, você muda de nome e passa a chamar de energia potencial elástica. Então, a energia potencial elástica, ela sempre positiva, tá? É uma forma de energia guardada, armazenada num sistema elástico. Kx² sobre 2. Então, a partir de hoje, vocês devem tomar cuidado. Kx é a força que a mola faz, né? A mola exerce no objeto. Kx² sobre 2 é a energia que essa mola armazena quando deformada. Tá legal? Vocês perceberam que os trabalhos e as energias potenciais têm a mesma fórmula? Então, pessoal, é questão de interpretação. Trabalho da força-peso, mgh, é a energia transformada ou transferida num deslocamento. Se essa energia estiver guardada ou armazenada, você chama de energia potencial. Pessoal, simples assim, tá? Aqui nós temos vários exemplos práticos, né, da energia potencial elástica, ó, o arco e flecha. A moça aqui, que ela deforma o arco, produz uma deformação elástica, e na hora que ela solta, essa flecha, né, adquire energia cinética. Ora, da onde que essa flecha ganha energia cinética? Da potencial elástica do sistema do arco. Olha aqui o carrinho, né, que quase todo mundo brincou, né, aquele carrinho de fricção, lembra? Você empurra o carrinho para trás, solta, de repente ele sai andando sozinho. Dentro desse carrinho tem um sistema de molas, né, um sistema que você vai comprimindo essa mola de alguma forma, uma mola em espiral. Hora que você solta, a energia elástica é transformada em energia cinética. Já tiveram coragem de pular de bungee jumping? Eu nunca tive coragem, acho que eu também nunca vou ter. Mas essa corda também é elástica. Ó. Na hora que o cara pula, ele tem energia potencial gravitacional. E essa potencial gravitacional vai transformando em energia cinética. Aí quem faz esse cara parar? A força elástica. Então, através da força elástica, a força elástica realiza trabalho, né? Essa corda deforma e retira a energia cinética que a pessoa tinha. Tranquilo? E o pinball? Já jogaram o pinball? Aqui não aparece na figura, né? Mas tem aquele botãozinho que você puxa com a bolinha na ponta e você solta. De repente, aquela bolinha ganha uma velocidade incrível que vai batendo aqui nos aparelhos, né? Nas bolinhas, e você vai fazendo aquele monte de ponto. Mas a bolinha ganha energia cinética por causa da energia potencial elástica da mola. Pessoal, tudo se refere à transformação de energia. E para a gente fechar, eu peguei aqui, pessoal, desenhos que são de vestibular, de questões de vestibular, FUVEST, UNESP, UNB, então são vestibulares tradicionais.
É uma parte do programa extremamente importante, muito cobrado, e você tem que ter essa ideia. Qual é o tipo de energia que tem numa posição? Qual é o tipo de energia que vai ser transformado? Então, por exemplo, ó, se eu pegar essa bolinha e comprimir essa mola, eu vou fornecer ao sistema energia potencial elástica, tá? Essa mola deformada quer dizer que a bolinha tem uma energia, o sistema, né? Uma energia elástica. Eu coloquei aqui gravitacional também, porque essa bolinha também tem uma altura em relação a esse nível mais baixo. Então, se a nossa referência for o nível mais baixo, então aqui a bolinha teria potencial elástica e também teria potencial gravitacional. Então, lembra, ó, quando que eu tenho potencial elástica? Quando eu estou preso numa mola, por exemplo, deformada. Quando que eu tenho energia gravitacional? Quando eu tenho altura em relação ao nível. Muito bem. Aí eu soltei a bolinha. Ao soltar a bolinha ganha velocidade. Então ela tem energia cinética agora. Continua tendo potencial gravitacional, que ela continua tendo altura. Tranquilo? Essas energias vão se transformando uma em outras. Hora que a bolinha chega ao chão, né, antes dela bater no chão, ela só vai ter energia cinética. Então, no fundo, qual foi a transformação de energia daqui de cima até aqui embaixo? Aqui nós tínhamos inicialmente uma energia elástica, mais uma energia de altura, que é a potencial gravitacional. Aqui embaixo a bolinha tem energia cinética. Nas próximas aulas a gente vai ver quais são as condições dessas transformações de energia. Pessoal, aqui é uma foto muito legal falando sobre o salto com vara. Veja que essa pessoa vem correndo e o próprio exercício já fala aqui do centro de massa. Ó. Lembra daquele exercício que eu falei para vocês? Do MGH, mas quando o corpo for extenso, temos que olhar o centro de massa. Então aqui ele vai ganhar, ó, não toda essa altura, né? Para a gente calcular a altura que ele vai ganhar, a gente vai passar um nível aqui do centro de massa e vamos ver qual é a diferença de energia. E por falar nisso, quais são as energias que são transformadas? Olha que fácil. O cara precisa correr, então ele tem que ter energia cinética. Legal? Ele precisa correr. A hora que ele corre, atinge uma determinada velocidade, ele coloca a vara num apoio e pendura na vara e a vara dobra. Ou seja, ele transfere a energia cinética em energia potencial elástica na vara. E essa energia elástica, o que vai acontecer? A vara vai levantando, ó, vai transformando a energia elástica em gravitacional e cinética. Só que veja que a energia cinética é relativamente pequena, né? Porque as velocidades aqui são baixas. Qual que é o interesse para o cara ganhar a competição? É converter o máximo de energia cinética em energia potencial gravitacional aqui no fundo. No final, né? Quanto maior a energia gravitacional que ele ganha, maior é a altura, então maior é a chance dele ganhar a competição. Pessoal, tranquilaço? Então espero que tenham compreendido esses dois trabalhos, essas duas transformações de energia. E agora, próxima aula, eu vou postar para vocês vários exercícios resolvidos para vocês verem como é que faz, tá bom? Um grande abraço para vocês, bons estudos!